Ativista do MST, Rosa Amorim, de 25 anos, foi eleita deputada estadual em Pernambuco. Nascida em um assentamento do movimento, ela garantiu uma cadeira na Assembleia Legislativa com mais de 39 mil votos. Jovem, negra, lésbica, atriz e estudante de teatro, Rosa afirma que é o MST quem produz comida de verdade no Brasil. O Revista Brasil TVT tem a honra de conversar agora com ela, Rosa Amorim. Olá, Rosa, tudo bem? Prazer falar contigo, seja bem-vinda. E antes de mais nada, parabéns pela sua eleição como deputada estadual aí em Pernambuco. Obrigada a todos que nos assistem. Só uma correção, foram mais de 42 mil votos que nós tivemos. É uma correção importante, visto que voto é algo muito difícil e batalhador. É verdade. Rosa, fala pra gente desse processo. Você é uma mulher jovem, 25 anos, negra, forjada no movimento, no MST, agora eleita deputada estadual. Como é que vai ser tua expectativa de trabalho legislativo com os movimentos sociais? Queria te ouvir sobre essa questão, Rosa. Primeiro que para nós é uma grande vitória, é um passo a mais que a gente dá na luta pela democracia no nosso país. O Movimento Sem Terra decidiu, depois de 38 anos, lançar candidaturas em todo o Brasil. Nós lançamos 15 candidaturas para disputar diferentes cargos, um Congresso Nacional ou Assembleias Legislativas, e nós saímos muito vitoriosos desse processo. Então, foram 7 ao todos eleitos, 3 federais, 4 estaduais, uma bancada da reforma agrária, do Movimento Sem Terra, que vem forte e atuante nesse próximo período. E diz desse desafio do MST, nós que somos o maior movimento de luta social, de luta pela terra, de resistência no Brasil, nesse momento achamos que devemos sim ocupar esses espaços de decisão, mas sem perder a essência da organização. O nosso movimento é um movimento autônomo, um movimento que caminha sem o Partido dos Trabalhadores, mas com uma relação que é histórica, uma relação que nasce desde que o PT nasceu, o MST nasceu junto, e nós não vamos perder a nossa organização em detrimento de um espaço institucional. A ideia é que as duas coisas elas caminhem de forma combinada e seja potencializada, né? Que o nosso espaço dentro da institucionalidade possa fortalecer a nossa luta e que a nossa luta possa pressionar as instituições para fazer elas caminharem. Rosa, você disse nesse momento sobre a pauta da reforma agrária, que é uma pauta histórica do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras sem terra, mas durante a sua campanha você trouxe outras pautas importantes também para o debate e que eu quero te perguntar agora qual a expectativa de levar essa pauta da educação, da garantia dos direitos da mulher e contra a violência contra a mulher, dos direitos da comunidade LGBTQIA+. Como você entende que vai ser esse processo agora aí na Assembleia Legislativa de Pernambuco? Bom, há um tempo já, há mais de 10 anos, que o MST vem reformulando sua concepção de reforma agrária. Nós falamos que nós queremos uma reforma agrária popular para o Brasil. Isso quer dizer que a nossa luta não é só por a ocupação da terra, pela democratização do acesso à terra. A nossa luta é muito maior que isso, é um projeto de transformação da sociedade. Portanto, lutar por reforma agrária é lutar por educação, é lutar por saúde, é lutar por infraestrutura, é lutar por reforma urbana, e cada vez mais a nossa luta pela terra também é a luta da cidade. E a maior síntese que nós encontramos nesse espaço é que se o campo não planta, a cidade não se alimenta, a cidade não janta. Portanto, há uma relação de interdependência da cidade. E o MST disse, se a gente quer se lançar na política, a gente também quer renovar. Portanto, várias dessas candidaturas que o MST lançou, e aqui em especial em Pernambuco, são jovens, mulheres, eu sou uma mulher, né, LGBT. Então, naturalmente, essas pautas também são prioridades. Eu não vou atuar na Alep apenas com a bandeira da reforma agrária.
Eu que grande parte da minha vida na militância atuei na União Nacional dos Estudantes, junto à pauta da educação, a pauta da luta contra o racismo, a participação das mulheres na política. Então, essas pautas vêm junto com a pauta para nós da reforma agrária, não é algo distante, é algo entrelaçado. Rosa, vamos falar um pouco aí do estado de Pernambuco, mais precisamente do Nordeste. No segundo turno acirrado, né? Duas candidaturas aí, ex-presidente Lula, que é candidato à presidência, Jair Bolsonaro presidente, candidato à reeleição. Eu queria te ouvir, como é que está essa questão aí na região Nordeste, Pernambuco? O ex-presidente Lula esteve aí em Pernambuco recentemente. Queria que você trouxesse para a gente como é que está o ânimo dos nordestinos, dos pernambucanos, com essa eleição agora no segundo turno. Bom, aqui em Pernambuco, o Lula ele alcançou mais de 65%, né, do eleitorado e sai muito vitorioso nesse primeiro turno. Tanto que Bolsonaro tirou grande parte do seu tempo para atacar o povo nordestino depois do resultado do primeiro turno das urnas. E o Lula vem vindo e tendo uma estratégia de vir muito ao Nordeste. Fez várias caminhadas expressivas, caminhadas, acho que históricas, né? Todas as cidades que receberam Lula foi deflagrado feriado, porque paralisou a cidade, as pessoas se comoveram para ir ver o presidente e participar desse momento. Então, a nossa estratégia aqui no Nordeste, posso falar a nível de Nordeste, é aumentar a votação de Lula, caso a gente tenha alguma surpresa também no Sudeste, que a gente possa segurar e alargar a votação do nosso presidente aqui no Nordeste. E aqui em Pernambuco, só uma cidade, o Bolsonaro ganhou, mas ainda muito apertado, e a nossa meta aqui é zerar as cidades, 100% Lula, e estamos caminhando para isso. Acho que estamos fazendo uma campanha muito bonita, muito expressiva, aquele sentimento do medo que, de alguma forma, talvez tomou conta no primeiro turno. No segundo turno, isso não está sendo uma questão, as pessoas estão querendo vestir a camisa vermelha, a gente já sente essa onda vermelha tomando conta das principais cidades aqui do Nordeste, onde eu pude circular, e aqui no Recife, que é o local que eu resido, há um espírito muito favorável de colocar a campanha do presidente Lula na rua. Rosa, não posso deixar de perguntar também sobre a repercussão aí na região, no Nordeste, em Pernambuco, Recife, sobre as declarações dos bolsonaristas e do próprio Bolsonaro sobre a votação que Lula teve aí na região, declarações xenófobas, preconceituosas contra a população do Nordeste, discriminando de uma forma assim atroz. Qual foi a repercussão com a população, com o povo aí do Nordeste e como que você avaliou a ida também de Bolsonaro ao Nordeste? Bom, primeiro que o que Bolsonaro alega no seu discurso, isso foi falado pela boca do próprio presidente, é que as pessoas no Nordeste votam em Lula porque são analfabetas, né? E, na verdade, a gente diz que é o contrário disso. O povo reconhece Lula como um presidente porque foi o cara que mais fez pela nossa região. Ampliou o nível de universidades, inclusive ao contrário, rebatendo do discurso do analfabetismo. Os governos do PT foram responsáveis, né, pela alfabetização do povo no Nordeste, pela criação de universidades, por diversos programas de assistência ao povo do campo, pelo desenvolvimento, pela criação de indústrias, pela geração de emprego e renda. Então, por isso que há um reconhecimento do povo nordestino sobre o Lula, que inclusive é nordestino, pernambucano e vem da mesma região que eu aqui, que é o Agreste Pernambucano, uma cidade bem próxima a que eu nasci. Então, faz toda a diferença a gente ter um nordestino na presidência da República que olha para a nossa região, que é historicamente a região mais carente, a região com mais dificuldade de acesso à água, à educação, ao desenvolvimento, e que a gente teve um respiro nos governos do PT. E é por isso que é motivo de muito ódio dos bolsonaristas. E é por isso que eu digo, Bolsonaro, ele veio um dia antes da vinda de Lula no Recife. E foi um ato inexpressivo.
um ato super pequeno, não levou ninguém para a rua, uma vergonha ao governo Bolsonaro. E um dia depois, Lula veio e inundou, avermelhou as pontes, as ruas do Recife, mostrando a discrepância e o reconhecimento que a população de Pernambuco, do Recife, tem aos diferentes presidentes. Isso eu não preciso nem falar. As imagens mesmo mostram. Rosa, vamos falar um pouco de legados, né? O Nordeste sempre, em governos anteriores a Lula, Dilma, era uma ponta meio que esquecida para todos. Aí nós temos um legado muito grande. Eu queria te ouvir sobre um ponto que vem sendo muito usado na campanha de Bolsonaro, quando ele fala da questão da transposição do São Francisco, Rosa. Para quem é nordestino, aí em Pernambuco, sabe essa questão, o quanto quem mora no Agreste, no sertão pernambucano, o quanto a água é importante. Né? E governos Lula e Dilma, mais de 80% da obra de canalização da transposição de São Francisco, que beneficiou milhares e milhares, principalmente aqueles agricultores afastados da cidade que moravam no campo. Eu queria te ouvir sobre essa questão, Rosa. Uhum. Para nós, a questão da água, sem dúvida, ela é central. Para quem vive no campo, para quem vive no Agreste e no sertão de Pernambuco e parte do Nordeste. Nós temos dificuldade no acesso à água e, mais do que o São Francisco, queria falar sobre isso, também a criação da política das cisternas, né? Do recolhimento da água, que isso foram programas que foram efetivados durante os governos petistas. E Bolsonaro, inclusive, fala muitos dados falsos. Inclusive, peço para quem está assistindo que vá pesquisar sobre a quantidade de cisternas que foram criadas para a população do Nordeste que vive na zona rural nesse período de Bolsonaro. É zero. E ele fica querendo, né, pela inauguração, colocar a obra de São Francisco nas suas costas. Mas o povo nordestino reconhece e sabe, foram anos e anos de construção da transposição, que nesse momento, obviamente, também foi construídas com muitas contradições, com muitas falas positivas e negativas, mas eu acho que é importante, o povo reconhece que a transposição do São Francisco ela é importante para o processo, posso dizer assim, de democratização do acesso à água e ver o rio correr por diferentes vias e chegar àquela população agricultora rural, aquela população que precisa desse abastecimento para poder sobreviver. Uhum. Rosa, falando agora desse processo, agora segundo turno, nós temos uma semana até o pleito desse segundo turno, dia 30. Qual a sua expectativa dessa semana? O que você espera dela? Como você acredita que vai ser? Sua avaliação para essa semana futura que a gente vai ter de segundo turno de eleições. Bom, eu acho que nós estamos vivendo um segundo turno muito polarizado. Acho que as coisas não necessariamente estão dadas, muita coisa pode acontecer. Acho que as próprias pesquisas denunciam isso, de que a gente está num campo de acirramento, mas o que nós colocamos como desafio nosso é não sair para a rua, né? Eu acho que, enquanto movimentos populares, partidos políticos, nós estamos fazendo um grande movimento de diálogo com a população, de combate às fake news. Inclusive, grande parte do nosso tempo é tirado a combater as mentiras que são disseminadas pelo governo Bolsonaro, pela sua base. E nós temos 3 campos de atuação. Um campo que é nas redes sociais, nesse lugar de rebater as notícias falsas, as matérias falsas, mas também fazer um campo de disputa do projeto político que representa o projeto do presidente Lula. O nosso segundo campo de atuação é nas ruas, por meio dos comitês populares de Lula, por meio dos comitês populares de resistência. Foram milhares criados nesse período de campanha e nós estamos com eles nas periferias, nos espaços que é possível a gente ainda mudar a votação. E esses 2 campos de atuação e um terceiro, que é efetivamente no dia 30, a gente conseguir incentivar as pessoas a saírem de casa para ir votar no dia 30, exercer a democracia, que é muito importante, visto que uma parcela da população não se estimulou para ir votar e exercer a democracia no primeiro turno, e a gente acha e incentiva muito a participação política das pessoas para ir para as urnas votar.
Maravilha, então a gente te parabeniza mais uma vez pela sua eleição aí em Pernambuco, para a Assembleia Legislativa de Pernambuco. Então conversamos com Rosa Amorim, que é do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra, e agora deputada estadual eleita pelo estado de Pernambuco. Muito obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Obrigada, até logo. Abraço. Abraço.